Vamos nos colocar de pé brevemente, ter um momento de oração. Pai, é para isso que chegamos aqui, cada domingo, domingo após domingo, para ouvir a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que de todo o coração abra nesse momento a porta dos céus, para que possamos enxergar lá em cima qual é o desejo. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como acontece lá no céu. E nós queremos te pedir que essa vontade possa descer sobre as nossas vidas nesses próximos minutos e possamos entender quem somos em Ti, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar? Eu quero pedir algo diferente agora para começar a minha mensagem. Quem tem a sua carteira de identidade aí? Quem tem ela? Se você não tiver tanta vergonha, tire e mostre para quem está do seu lado um pouquinho a sua identidade. Mostre para ele quem você é. Eu sei que isso é um tanto engraçado. É sempre bom começar assim as mensagens, a gente saindo um pouquinho dessa seriedade. E eu vou falar hoje sobre identidade, por isso, uns segundinhos aí, pode até soltar uma música lá atrás. Compartilhe aí quem é a pessoa que está do seu lado aí, dá uma olhadinha na identidade dele. Normalmente é a foto mais linda que tiram da gente. Na verdade é a mais estranha sempre, né? Nossa identidade. Eu fiz uma nova para mim esses dias, porque a primeira realmente onde eu chegava, sempre deveria ter ficado com ela, porque sempre despertava alegria nos outros ao enxergar. Também é bonito, né? Quando alguém olha, uau, sorri. Eu quero falar hoje sobre a nossa identidade, seu documento. Eu estive pensando, quem sabe mais para frente eu trago outras mensagens sobre o seu CPF, sobre sua carteira de trabalho, estive pensando em falar sobre seu plano de saúde divino e uma série de coisas que dá para incorporar aqui como uma série de mensagens, mas eu vou fazer a princípio essa e para frente a gente vê quando que vem as outras. Quero falar hoje sobre a sua identidade. Por isso, se você quiser ficar com ela na sua mão, pode ficar, porque você vai ver os pontos da minha mensagem escritas na sua carteira de identidade. Olhando no site do governo federal, descreve que a identidade é um documento emitido para cidadãos nascidos e registrados no Brasil e para nascidos no exterior que sejam filhos de brasileiros. E uma outra descrição bem interessante diz que a carteira de identidade, ou o famoso RG, é um documento necessário para a identificação da pessoa. Sem a carteira de identidade, em termos legais, é a mesma coisa que se você não existisse, o que implica que não pode votar, fazer uma faculdade, abrir uma conta em um banco ou em uma simples loja. Então a carteira de identidade é isso. Nós somos brasileiros, tem uns que não têm carteira de identidade brasileira, tem talvez Argentina, outros têm dupla cidadania, tem uma paraguaia também. Eu pensei em fazer por causa da minha mãe, estou pensando em fazer dupla cidadania da Argentina. Já pensou? Pastor Isaías, argentino também. A gente nunca sabe o futuro, né? Quando os alemães vieram para cá, todos eles falaram, olha, nós não vamos voltar para a Alemanha nunca. E a maioria descartou a possibilidade de fazer dupla cidadania. Hoje está todo mundo se batendo, querendo conseguir um documento alemão, europeu. Alguns fizeram italiano aí, que eu ouvi, foram até para a Itália. Porque é muito bom nós termos dupla cidadania. Por quê? Porque nós passamos a ter também os direitos do país do qual nós temos a cidadania. Ter uma cidadania brasileira pode ser, em algumas situações, vantajoso. Em outras situações pode ser até mais difícil. Você vai querer entrar nos Estados Unidos, por exemplo, com a identidade ou passaporte, que é a identificação para o exterior. Vai querer entrar nos Estados Unidos, vai precisar de um visto, porque nós não somos aceitos simplesmente assim nos Estados Unidos. Por isso os americanos também acho que precisam para vir para cá. Já um alemão, um suíço, se ele chega com o passaporte vermelho dele nos Estados Unidos, ele pode entrar, tranquilo.
alguém do Paquistão vai querer entrar nos Estados Unidos, sabe o que acontece? É um tanto difícil. E assim, a nossa identidade brasileira traz em diferentes situações vantagens para a nossa vida, como também desvantagens. Porém, a maioria nunca parou para pensar nisso. Todos que somos cristãos temos uma dupla cidadania. É verdade. Você tem uma carteira de identidade a mais que não está no seu bolso, mas que está registrado, e você é um cidadão de mais um lugar além do Brasil. Já parou para pensar sobre isso? A Bíblia fala que nós, como cristãos, eu vou ler para vocês o texto, aqui está a minha identidade, eu não vou mostrar o outro lado, aqui o passaporte, mas a Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 20, o seguinte: a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em algumas passagens no Novo Testamento, nós vemos bem claro que além de nós sermos cidadãos do nosso país, do qual viemos, ou do qual nascemos, nós também somos cidadãos do céu. Temos uma identificação da nossa pátria celestial. Nossa, isso significa que tenho mais direitos, então, se eu vou para a Alemanha, se eu sou um alemão, eu tenho direito de alemão. É verdade. E se você é um cidadão do céu, você tem direitos no céu, você tem direito perante a família de Deus. É verdade também. E muitos não conhecem a sua identificação como cristãos e como, vamos dizer assim, da pátria celestial. E é sobre essa que eu quero falar para vocês nessa noite. E o fato de nós termos uma cidadania celestial tem que trazer resultados práticos e visíveis para a nossa vida como cidadãos aqui do Brasil também. Tem que implicar essa minha cidadania celestial, tem que implicar na minha cidadania no país onde eu vivo. E eu vou fazer o seguinte hoje nessa mensagem. Vocês vão ver essa imagem o tempo todo. E eu peguei algumas comparações com a identidade brasileira. Claro que toda comparação sempre tem algum ponto que talvez ela não seja exata. Mas se nós pararmos para pensar, os dados de nossa identificação brasileira, eles nos dão uma clareza para nós entendermos também a nossa identificação celestial. A primeira coisa que aparece no documento, no lado esquerdo em cima, é o registro geral. E essa é uma das coisas já que funciona diferente no Brasil e na nossa cidadania celestial. Aqui nós somos registrados por um número. Quem sabe de cor o seu número de RG? Isso é muito bom, evita toda vez. Abre carteira, olha. Né? Decore uma vez e você vai saber. O meu é 6266 e assim vai. Eu não vou falar, senão alguém vai querer amanhã fazer compra no meu nome. Mas nós temos um número. Porém, no céu nós somos registrados de uma maneira diferente. E isso nós aprendemos já na semana passada de uma maneira bem clara com o Sebastian. Se nós pararmos para pensar, no mundo, aqui, nós não passamos muito de números. Aonde nós estamos, nós somos um número a mais. Isaí é o número 6266 e ali vai. Esse é o número do cidadão brasileiro Isaí Marcelo Hort. O nome pode ter igual, portanto, nós vamos trazer todas as características e os dados dele por esse número. Se nós estamos no trânsito, passa um pouco rápido por um radar, o que vai ser registrado? A placa. Você é um número também. E o número dessa placa é o que vai estar te acusando. Se nós ligamos para alguém, para um celular, aparece lá o número. Se já está cadastrado o nome, então aparece talvez o nome. Mas nós somos um número também. Se vamos pagar uma conta com o cartão de crédito numa loja, o que vale lá? É o nosso nome ou o nosso número? É o número da conta. Vai bater lá no sistema. Se tiver saldo, passou. Se não, pip. Eu lamento muito, senhor. Né? Aí vem aquela situação, mas está sem crédito. É o número que vale. Porém, quando se trata dos céus, aí o que vale é o nosso nome. E mesmo eu imagino que quando chegarmos no céu, as coisas não vão mudar. Nós não chegaremos lá e falar, está vindo aí o cristão de número 5.325.000.
Será? Será que temos um número lá? Na Bíblia, a única pessoa que tem um número determinado assim é a besta. Agora, nos céus, como nós somos conhecidos pelos cidadãos do céu? Vamos lembrar daquela história do homem rico e de Lázaro. Nós estudamos ela no pequeno grupo. O homem rico, que foi para o inferno, deu uma enxergada lá no céu e viu que Lázaro estava sentado no colo de Abraão. Não estava sentado o número 3.000 em cima do número 1, Abraão, do primeiro na fé. Abraão é Abraão, conhecido pessoalmente pelo nome. Lázaro foi conhecido pessoalmente como o Lázaro, aquele que estava sofrendo lá na terra, está agora aqui no céu. Esse é o Lázaro. Portanto, somos registrados na nossa identidade cristã, somos identificados pelo nosso nome, não somos somente mais um número. E com o versículo que nós lemos na semana passada, dizia que o pastor chama pelo nome das suas ovelhas. Talvez nós até imaginamos que o relacionamento seja um tanto impessoal. Nós, pastores, não conhecemos vocês todos pelos nomes. Eu lembro um dia que fui comprar cachorro quente, foi muito interessante. Aí eu comecei um tanto a evangelizar a mulher e perguntei se ela já tinha uma igreja. A senhora participa de uma igreja? Sim, eu participo. Enquanto ela fazia o cachorro quente, eu falei, que bom, é muito importante ter uma igreja, né? Claro que é importante. E qual igreja a senhora frequenta? Na sua igreja, pastor Isaí, você não me conhece? Aí eu, desculpa, mas eu realmente não lembro da senhora. Ela falou, não, eu venho realmente mais ou menos uma vez por mês, porque eu tenho que estar aqui no cachorro quente no domingo à noite. Mas a verdade é que nós não conhecemos o nome de cada um. Mas Deus conhece cada um pelo seu nome. O pastor nunca chama as ovelhas, ei, ó, aquela careca, cara, a ovelha careca lá, cabelo mais raspado, vem para cá. Ou a ovelha baixinha aí, chega aqui, pintadinha, manchada, vem cá. Não tem apelido, não tem um, é o nome. É algo muito pessoal, é um relacionamento pessoal que nós temos na nossa cidadania celestial. E a segunda coisa que eu quero trazer, eu quero estar falando sobre o nome e a nossa filiação ao mesmo tempo. Apesar de nós permanecermos com o nosso nome, Deus nos conhece pelo nome, existe uma coisa que passa a mudar em nosso nome. Nós perdemos essas características vinculadas à nossa genealogia terrestre. Ah, esse é o Isaí, filho do pastor Mário. Sabe como eu sou conhecido na minha cidadania celestial? Esse é o Isaí, filho de Deus. Sabe como você é conhecido? Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você é fulano, você tem o nome, filho de Deus. E isso é uma mensagem maravilhosa que nós muitas vezes esquecemos. Esquecemos que somos tratados como filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1 diz, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Sabe, existem pessoas que têm vergonha da sua filiação, do nome dos seus pais. Talvez não seja o seu caso, mas pode ter alguém aqui que talvez ao olhar sua carteira de identidade, olhar o nome do seu pai, diga assim, puxa, que pai que eu fui receber. Existem pessoas que sofrem consequências a vida toda por não terem tido um pai que os levasse para a escola dominical. E nós, como cristãos que crescemos na igreja, às vezes esquecemos isso e perdemos a misericórdia para com essas pessoas. E elas olham a sua carteira de identidade, veem o nome dos seus pais e se envergonham, talvez. Até pensando, puxa, eu tenho muitas marcas, traços da minha má educação do pai que eu recebi. Filhos lutam, às vezes, a vida inteira para vencer um costume mau que talvez aprendeu com o seu pai em casa. E eu quero dizer para essas pessoas que talvez tenham vergonha da sua filiação, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você não tem mais que se envergonhar, porque o teu pai passa a ser Deus. Deus é teu pai. Na sua nova identidade cristã, você passa a ser um filho de Deus. E eu quero dizer o seguinte, tenha mais orgulho
de ser filho de Deus do que ser filho do seu pai. Quero dizer que amo muito meu pai, tenho um certo orgulho de tê-lo como meu pai, pela pessoa que ele é. Mas muito mais orgulho eu tenho de ser chamado filho de Deus, filho daquele que me criou. Tem pessoas que têm às vezes um orgulho, talvez o oposto daqueles que se envergonham. Tem aqueles que falam, eu sou filho, sabe aquele lá? Ele tem nome, sou filho daquele. Eu quero dizer para essas pessoas, tenho muito mais orgulho de ser filho de Deus do que somente do Pai terrestre que você tem aqui. Eu imaginei, enquanto estava preparando essa mensagem, alguém chegando nos céus, e talvez sem conhecer essa identificação, talvez ele chega no céu com todo orgulho ainda de ser chamado filho de tal pai. Já pensou alguém chegar lá e falar assim, por favor me deixe entrar, eu sou filho do fulano lá, de Marechal Cândido Rondon. Aí eu imaginei os anjos olhando assim, falando, você conhece o cara? Eu não sei. Peraí, eu sou de Marechal Cândido Rondon. Meu pai lá tinha uns tantos terrenos e um carro importado. Eu imaginei um anjo cutucando outro. Marechal Cândido Rondon, você já ouviu? Sei lá. Escuta bem, meu pai tem muita posse. Eu sou filho dele. Aí imaginei uns anjos se cutucando. Vamos explicar para ela. Minha filha, aqui dentro só tem aqueles que têm como pai o Deus, Criador dos céus e da terra. Você conheceu ele também? Sabe, muitas vezes nós nos baseamos muito em nossa familiaridade terrestre. E eu gostaria de que nós despertássemos um orgulho de como cristãos, de não ser o filho de fulano ou ciclano, e sim sermos filhos de Deus. Vede que com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. E claro que como filhos, nós somos também herdeiros, como eu falei logo no começo. Se nós somos filhos de Deus, temos que entender que nessa nossa nova identidade, passamos também a ser herdeiros de Deus. Aí não é mais um e outro terreno que podemos herdar nesse tempo emprestado aqui na terra, e sim, é uma herança eterna daquele que criou todas as coisas. Romanos 8,17 diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Sabe aquele Jesus que morreu na cruz por nós? Nosso humano. Vamos dividir com ele a herança lá no céu. Co-herdeiros de Cristo. Essa é a nossa nova identidade como cristãos. Vamos seguir na frente, nossa naturalidade. Da onde que nós somos, aonde nascemos. E aqui que nós temos que entender, aquele texto que eu li antes já, que a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como patriotas do céu, como pessoas que amam o céu, temos que entender que, como cidadão brasileiro, eu tenho regras e leis brasileiras, certo? Tenho que segui-las. E como cidadão do céu, também tenho outras regras. Existem outros costumes, existem outras coisas que passam a reger minha vida. E é verdade. Os cristãos são diferentes? São muito diferentes. Às vezes o pessoal acha que somos esquisitos. Pode ser. Claro que acham que somos esquisitos, afinal nós somos de outro mundo. Não somos ETs. Talvez alguns só, né? Lá no fundo que tinha apelido assim. Não somos ETs, mas somos dos céus. Este não é o nosso mundo. Nós vivemos outras prioridades, nós temos outros desejos, nós temos outras coisas que são importantes para nós, que não são importantes para esse mundo. E muitas vezes nós queremos até fugir disso, porque nós não gostamos que esse versículo aqui se cumpra em nossa vida. Jesus disse assim, se o mundo os odiar, lembrem que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. É verdade, nem sempre o mundo vai gostar daquilo que nós fazemos, pensamos, daquilo que nós pregamos, a não ser quando alguém começa a entender
que nós fazemos parte de um reino maior, aí talvez a pessoa para pensar, peraí, eles têm algo que eu não tenho. Mas antes da pessoa entender tudo isso, pode ser que nos odeiem, pode ser que não gostem daquilo que nós acreditamos. Isso fica bastante claro, esse dilema. Cadê a minha carteira de identidade aqui? Eu sou, por um lado, brasileiro, sou de Marechal Cândido Rondon, e ao mesmo tempo eu tenho a minha identidade cristã, que eu imprimi aqui, isso que está ali. E muitas vezes nós entramos em dilema, porque nós queremos agradar, vamos dizer assim, as autoridades do céu, queremos fazer aquilo que Deus quer, mas ao mesmo tempo nós não gostaríamos que os outros nos odiassem aqui em nossa terra, como Jesus falou. Tentamos evitar, quando se faz uma festa de casamento ou alguma coisa, se entra num dilema bem fácil de entender. Porque nós fazemos uma festa, nós como cristãos não dependemos do álcool em nossa mente para sermos alegres, pois nossa alegria vem do Senhor. Amém? E aí, nós sabemos disso. Nós não precisamos de exageros de baile, de música, porque muita música do baile não condiz com aquilo que nós somos. Mas aí nós entramos num dilema, porque nós temos convidados que são de Marechal Rondon. Espera aí, mas Marechal Rondon é a terra do Oktoberfest. E esses cidadãos estão acostumados a beber, eles estão acostumados a uma música um pouco mais bagunçada. E aí nós caímos na tentação de colocar essa identidade no nosso bolso e puxar essa para que ninguém nos odeie. Então eu começo a fazer as coisas que o mundo aqui gosta. E eu entro num dilema que nós não podemos entrar e devemos ser mais fortes do que isso, de querer agradar sempre mais a nossa autoridade divina do que as nossas autoridades terrenas. Amém? Isso é muito difícil. É muito difícil, mas a partir do momento que nós começamos a perceber que as autoridades divinas estão do nosso lado, nós começamos a perceber que podemos fazer a diferença. E quem sabe somente em algum evento, alguma festa, mostrando quem nós somos como cidadãos dos céus, cidadãos de Marechal Cândido Rondon, de repente começam a perceber, opa, eu preciso de uma identidade a mais que eu ainda não tenho. Me lembro agora o Suco me contou, Cristiano, que eles tinham as festas de criança de 1 ano sempre, e nessas festas não tinha álcool, era uma coisa normal não ter bebida para eles, e eles convidavam pessoas de Marechal Cândido Rondon para participar da sua festa. Até que um dia, eles foram numa festa, de um cidadão de Marechal Cândido Rondon, de uma festa de 1 ano de criança, e essa pessoa falou para ele assim, Cristiano, Suco, você percebeu uma coisa diferente aqui na festa? Aí ele falou, o quê? Não sei se foi para o Suco ou alguém outro que me falou. Não tem bebida alcoólica aqui. Ah, é verdade? Sim. Então, eu peguei exemplo de vocês. Eu vi que vocês não tinham nas festas de vocês e eu também não encomendei. Afinal de contas, uma festa de criança. Alguém que viu uma identidade diferente passou a ter um gosto pela nossa nova identidade. E nós muitas vezes escondemos com medo de que o mundo vai acabar rindo da gente. Deixamos de mostrar, a nossa identidade como cristãos. E o meu desejo é que nós venhamos a fortalecer através dessa mensagem a nossa identidade cristã. Por isso o apóstolo Paulo também fortalece. Não era só uma dificuldade nossa, não. Os colossenses tinham dificuldade também em se lembrar que são cidadãos lá de cima. E o apóstolo Paulo escreve o seguinte, portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra. Nós somos cidadãos do céu, e temos que assumir essa nossa cidadania com muito orgulho. Mais orgulho do que ser brasileiro. Afinal, quando chegarmos no céu não vai ter brasileiro, só vão ter cidadãos do céu. E ainda quero continuar, já minha mensagem é um tanto mais longa, para passar a identidade toda, precisa mais tempo. Documento de origem em nossa identidade está escrito onde que está registrado que nós somos um cidadão de Marechal Cândido Rondon, por exemplo. O meu está no livro 4B, na folha 256. E a nossa cidadania
cristã, a Bíblia tem essa mesma comparação, ela está registrada também no livro da vida. Tem um versículo que diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos e de seus anjos. A impressão que dá é que lá no céu existe um grande livro de registro familiar. Sabe, um livro de registro familiar, esse é filho daquele, esse aqui também faz parte da família. E a impressão é que esse livro da vida seja um grande livro de registro da família de Deus. Quem faz parte dessa família de Deus está registrado no livro da vida. Como esse livro é, os detalhes dele eu não sei. Mas a verdade é que se você é cidadão do céu, se você tem essa cidadania, ela não é um papel somente que pode rasgar e perder. Está registrado em algum livro no céu, o livro da vida. Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Pode se perguntar enquanto eu estou trazendo essa mensagem. Se você não tem, peça que Deus escreva esse nome, entregando a sua vida a Jesus Cristo. E eu quero te dar uma boa notícia. Quando o seu nome está for escrito no livro da vida, o nome não é escrito a lápis lá, não. É um canetão tão forte que não pode ser apagado, sabia? E tem mais uma coisa, lá no céu não existe errorex. Quem conhece errorex? Ah, dá para apagar ainda, pastor, eu tenho um jeito. Esse texto nos diz o seguinte: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O errorex, sabe para o que é? Para apagar um erro. Está lá, erro X, volta o erro. Vocês acham que se comete algum erro no céu? Pode ter certeza que não. E a partir do momento que você é registrado como um cidadão de Deus, a cidade santa, seu nome jamais será apagado desse livro. Espera aí, pastor, mas eu pequei. Eu falhei. Deus vai te perdoar também. Deus vai te perdoar também. Eu, quando era pequeno, tinha muito medo de morrer de acidente. Porque eu achava que se eu estivesse andando de bicicleta e fosse eu olhar alguma menina bonita na rua, alguma coisa e pum, pá, bater, já pensou? Acontece. Tem gente que anda de carro, dobra o pescoço, chega em casa com um torcicolo e não sabe se explicar para a mulher, né? Já pensou? Pode acontecer. E daí? Pum! Será que eu vou ser salvo? Eu quero dizer, se a graça de Jesus não fosse suficiente nesse momento, ela não seria nunca. Porque nós constantemente estamos cometendo erros. Claro que nós temos que sempre nos policiar e falar: Deus, mais uma vez perdoe meus pecados desse dia, me ajude a reconhecer meus erros. Mas não é um estado de que antes de que eu fiz essa oração eu estou perdido, agora depois que eu fiz eu estou salvo de novo. A Bíblia diz: jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mesmo se você tem cometido falhas, lembre, o teu nome está registrado no livro da vida, se é que algum dia você deixou ele ser registrado por Deus. O que seria agora a data de expedição? Bom, a data de expedição em nossa carteira de identidade diz quando que a carteira saiu. Para quem refez ela, ela tem uma data mais nova. Mas se não, ela mostra a data de que saiu a primeira carteira de identidade. Se nós pensarmos como cristãos, eu me converto. Tem gente que pode estar se convertendo nesse momento aqui. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, nem espere para vir para frente. Você pode fazer agora, falar: Deus, é isso aí que eu estou querendo. É isso aí que eu estou querendo. Só que ninguém vai ver. Você toma uma decisão no teu íntimo e ninguém vai ver. O que seria uma expedição de algo visível na nossa vida cristã, para que os outros enxergassem, não, ele realmente, ele está fazendo parte. O que vocês acham que poderia ser? Quando que nós mostramos que nos tornamos cristãos? Publicamente. Domingo que vem eu vou só dar uma pista. O batismo. O batismo, ele mostra que nós realmente assumimos um compromisso aqui, ó, gente, estou me batizando. Cada um que se batiza recebe em nossa igreja uma recordação de batismo. Não é isso que vale, mas o ato público tem um grande valor perante Deus. Foi interessante ontem, o Leandro falou
que nós temos uma dívida com Deus, com as pessoas. E aí ele falou que Jesus disse lá, ide fazer discípulos, batizando-os, né? E ele falou, Jesus não disse assim, viu? Vai fazer discípulos se quiser. Ela diz, vai fazer discípulo. E eu pensei a mesma coisa, vale para o batismo. Ela não diz, viu, se batiza se quiser, né? Ela diz, se batiza. Faça a identidade, por favor, senão pode ser que você nem aparenta que exista. Ide fazer discípulos. Se quiser, não. Faça. Se batizem o povo. Eu, como pastor, tenho que fazer. Você, como membro dessa família, tem que fazer também o seu documento. Tem um versículo que esclarece isso aqui, de uma maneira bem bonita. Gálatas, versículo 3, versículo 26 a 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela fé somente. E agora vem. E todos quantos fossem batizados em Cristo Jesus, já vos revestistes de Cristo. O que nós entendemos aqui? Que através do batismo nós nos revestimos e mostramos publicamente. Através da fé somos salvos. Mas através do batismo nós nos revestimos e falamos, eu assumo a vida cristã para mim. Estou me revestindo da vida de Cristo. Quero me colocar dentro desses padrões. No próximo domingo teremos o batismo, e se alguém ainda sente em seu coração, faça. Nós tivemos, até 2011, nós fizemos o último batismo no centro recreativo. E eu quero explicar porque depois disso eu não fiz mais lá com os jovens. Quem é culpado é o nosso falecido irmão Levino Pfeiffer. De uma maneira muito doce, ele chegou uma vez para mim, falou, pastor Isaí, o jeitinho que ele tinha de falar, se batizaram alguns de novo no encontro de jovens? Falei, se batizaram, irmão, se batizaram quase 20 jovens. Puxa, que bonito. E quem são? Aí eu falei alguns nomes, falei, mas são jovens novos. Ele falou, puxa, seria tão bonito se no culto nós pudéssemos ver esses jovens para saber quem faz parte agora da família de Deus. E eu desde aquele momento falei, sabe que é verdade? Não existe nada errado fazer um batismo no centro recreativo. Mas a verdade é que é bonito quando a família de Deus vê, opa, mais uma identidade. Mais um aí, assumindo a fé cristã conosco. É tão bonito quando nós juntos como igreja, domingo que vem vocês vão ver, o culto de batismo é sempre muito bonito, muito motivador, porque nós vemos alguém se identificando publicamente com aquilo que nós cremos. A pessoa é perfeita? Jamais. Só no céu. Por isso eu digo sempre, se você vai esperar para ser perfeito, para se batizar, você vai ter que se batizar no céu. E eu não sei se lá vai ter batismo, porque a perfeição só vai ser lá em cima. Então, cuidado, tá? Não chegue lá em cima sem identidade. Cumpra esse propósito de Deus, esse mandamento de Deus. E a data de nascimento? Muito fácil de nós entendermos aqui, quando que somos registrados, quando na nossa cidadania cristã. No dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor, que é aquele que está sobre a minha vida, eu dou autoridade para Ele, e meu Salvador, aquele que perdoa todos os meus pecados. Esse é o dia em que você nasce como cidadão dos céus. O dia em que nós aceitamos Jesus. Pode ser que você nem lembre exatamente o dia. Nossa, pastor, eu não sei quando que eu nasci de novo. Mas com certeza teve algum dia em sua vida em que você foi registrado lá no céu como um novo cidadão. Um dia em que você, talvez num culto ou em casa, colocou a sua vida perante Deus e disse assim, Deus, entra na minha vida. Começa tudo de novo, Deus. Eu aceito o perdão da cruz e os mandamentos teus para a minha vida. Nesse dia você nasce de novo e Deus começa uma nova história em sua vida. E aí, quando você se torna o cidadão do céu, você passa a ser filho de Deus, você passa a ter Deus de amor como teu Pai, você é um cidadão celestial, teu nome passa a ser escrito no livro da vida. E eu quero dizer que é muito bom ser cidadão do céu, além de cidadão brasileiro. Eu quero terminar contando um relato de como eu vivi um dia claramente na Suíça, que eu não sou só um cidadão brasileiro, eu sou um cidadão do céu também. Nós estávamos na Suíça já há 1 ano e meio, minha esposa Aline, eu e a Sara já tinha nascido,
E nós não estávamos conseguindo documento para ficar na Suíça. Na verdade, quem estava procurando isso era a igreja para nós. A igreja entrava com pedido para o visto, para nós ficarmos como pastores lá, e vinha uma negação. Entrava de novo e vinha outra negação. Pela lei, só se pode ficar 3 meses no país sem esse documento. Mas aí, nós estávamos morando ali, às vezes indo para a Alemanha, e acabamos ficando. E nossa situação não era a mais legal na Suíça até aquele momento, porque o visto não saía. Significa que eu não podia ter nenhum contato com a polícia. Naquele momento iria me causar alguns problemas. Aí, nós tínhamos uma irmã na nossa igreja que se chama Helga, alguns conhecem, ouviram falar na época dela. Ela sofria de alcoolismo e vinha na igreja, ela tinha filhos, os filhos nunca ligavam para ela, os familiares não estavam nem um pouco interessados, ela era uma malabarista de circo, algo assim. E era uma mulher muito sozinha, que começou a vir na igreja e deixou o alcoolismo. Ela ficou alguns dias sem vir na igreja, eu já comecei a me preocupar, ela já estava há quase meio ano sem beber. Eu pensei, eu vou visitar a Helga hoje. Peguei a minha bicicletinha, fui lá. Quando eu cheguei, a Helga não atendia a campainha, não atendia. Achei muito estranho. Ela morava no terceiro andar, eu esperei alguém abrir a porta central daquele condomínio, para que eu pudesse entrar e subir e bater até na porta dela. Quando eu cheguei lá, eu já temia de que ela iria abrir a porta bêbada novamente, como eu havia visto ela algumas vezes. E bati na porta algumas vezes até que ela abriu a porta e veio um cheiro que não me sai da mente, uma mistura de vinho com um mofo da casa fechada, de alguém em depressão já há muito tempo. Um fedor muito grande veio assim, e ela abriu a porta, olhou para mim e falou, Isaí, por favor, vá embora. Eu não me esqueço. Ela disse, vocês fizeram tudo o que vocês podiam. Vocês tentaram, vocês não são culpados. Ela estava totalmente embriagada. Eu caí de novo no meu vício e eu não vou mais decepcionar vocês. Foi a última vez. Eu acabei de tomar todos esses medicamentos que você pode ver aí no chão para morrer. Eu quero morrer. E aí eu liguei então para um membro da nossa igreja e perguntei para ele, será que chamar a polícia ou a ambulância? Porque eu não posso me enroscar ainda com a polícia. E aí, ele me disse assim, Isaí, ambulância não tem nada a ver com polícia. Pode ligar. Eu liguei para a ambulância veio. E no momento que os enfermeiros entraram no quarto, a Helga começou a ficar muito agressiva. Porque ela já estava muito alcoolizada. Ela começou a ficar agressiva. Ela falou que não queria ser levada, ela só queria morrer. O que os enfermeiros fizeram? Fecharam a porta e falaram, senhor, me desculpe, mas nesse caso quem tem que resolver é a polícia. Nós vamos chamar a polícia para que eles levem até o hospital e lá nós vamos ajudar a Helga. Poxa, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu já fui me despedindo. Tudo de bom para vocês que possam ajudar. E fui saindo e falei, não, espera, senhor, nós precisamos de uma testemunha. Foi o senhor que nos chamou, então nós vamos precisar que o senhor fique aqui. Engoli seco e, bom, vamos lá, seja o que Deus quiser. Chegou a polícia, algemaram a Helga, levaram para a ambulância. Os guardas estavam saindo quando vem uma genial ideia, recordação do policial. Opa, o registro da testemunha, estávamos esquecendo. E eu lá no cantinho, quietinho. Aí ele voltou e falou, cadê a testemunha? Eu falei, sou eu que chamei vocês. Ah, tudo bem, documentos. Eu não trouxe. Eu vim de bicicleta ligeiro para ajudar ela, para ver como ela estava. Ele falou assim, senhor, em nosso país, quem não anda com o documento tem que ser levado até a delegacia, para então nós fazermos uma investigação melhor. Eu falei, tudo bem, vou ter que ir junto. Não, espera aí, vamos tentar resolver assim. Nome, Isaí Hort. Nacionalidade, brasileiro. O quê? Você não é nem europeu? Você é um brasileiro, sem documentos? Você já tem o visto aqui? Estamos tentando, mas ainda não consegui. Ele falou, senhor, infelizmente, a lei suíça me obriga a levar pessoas que não têm documento até a delegacia algemados, para então nós vermos depois o que vai acontecer. E eu me lembro certinho o momento que eu coloquei as minhas mãos assim para ele. E falei, vamos lá.
eu tinha uma paz naquele momento. E Deus parece que entrou na vida daquele homem. Quando eu estendi minhas mãos, ele falou assim, ele olhou nos meus olhos e falou, sabe o quê? Nenhum suíço veio ajudar essa mulher. Nenhum vizinho se preocupou com essa mulher. Você, estrangeiro, está aqui ajudando ela, eu não vou incomodar a sua vida. Pode ir embora. Eu saí daquele dia quase que voando com a minha bicicleta de alegria. Eu senti que eu estava flutuando. Cheguei em casa, contei tudo para a Aline. Mas foi um dia em que eu notei uma coisa, bem clara. Além de eu ser um cidadão brasileiro, eu sou um cidadão do céu. Eu tenho um registro no céu. E essa minha cidadania vale muito mais do que a minha cidadania brasileira. Além de eu ter um pai natural, eu tenho um pai celestial, que está sempre presente comigo. Quero colocar aqui até a identidade com o meu nome, você coloque o seu. E quando minha nacionalidade brasileira não me ajuda, a minha nacionalidade celestial me salva. Como é bom ser um cidadão do céu. Amém? Eu quero terminar com a seguinte pergunta. Você conhece a sua identidade celestial? Se você não conhece, eu queria ter impresso isso para cada um levar hoje para casa, mas as impressoras deram uma pifada, talvez vai dar um outro dia. Se você não conhece quem você é em Jesus Cristo, por favor, se informe. Você tem um pai, você tem um registro, você tem uma herança, você tem alguém que está intercedendo por ti. Se você não conhece a sua identidade, estude. E se você ainda não possui a sua identidade, eu gostaria de dizer, peça a Deus. Diga, Pai Celestial, eu quero me tornar um filho teu. Eu quero ter uma identidade celestial. Se você tem esse desejo, não deixe isso para amanhã. É muito bom ser um cidadão celestial. Amém? Quero convidar a equipe de louvor, nós vamos ter o nosso momento de intercessão agora. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Tem a música que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Enquanto nós vamos estar cantando essa música, foram lidos alguns nomes. Você está convidado a vir para frente para interceder por pessoas. Você está convidado para vir aqui para agradecer a Deus por aquilo, a bênção que Deus te deu. Mas você também está convidado, se talvez você hoje quer chegar na frente aqui e dizer, Deus, eu também quero assumir melhor a minha identidade cristã. Eu quero viver como um cidadão do céu nessa terra. Não quero viver somente como um rondonense, eu quero viver como um cidadão do céu. Se você quer assumir de novo um pacto assim com Deus, você pode vir para frente também, junto dos outros que estarão pedindo. Deus está ouvindo a todos nesse momento que nós queremos cantar. Cada vez que a minha fé é aprovada. Se Deus te prova, se você passa por lutas, lembre-se de quem você é em Deus. Ele está te dando uma chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por Jesus, teu Filho, que veio para ser o nosso Salvador e que através dele, aceitando a Ti, podemos ter a cidadania dos céus. Obrigado pelas moradas que Jesus foi preparar para nós, Senhor, e que podemos já nos alegrar, sabendo que um dia, com a identidade que Tu nos dás quando aceitamos a Ti, Senhor, podemos desfrutar daquele lugar com todos os salvos. Obrigado, Deus, pela esperança da vida eterna que temos, Senhor. Que essa identidade celestial nos proporciona, Senhor. E sabemos, Senhor, que a nossa pátria não está aqui, Senhor. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes focalizamos
nossa vida, nossa energia, nossos pensamentos e nossos desejos aqui, ó Deus. Perdoa-nos, que nós possamos levantar o nosso olhar para Ti, Senhor, para a pátria celestial, e que nós possamos ser cheios da esperança, da glória celestial, Senhor, e possamos ser revestidos da Tua presença, Senhor, e que possamos, enquanto vivemos neste mundo, Senhor, possamos ser embaixadores Teus, Senhor, proclamadores da Tua palavra, do Teu amor, Senhor. Senhor, pedimos, ó Deus, que Tu nos concedas isso a cada um que chega nessa noite aqui, Senhor. Senhor, obrigado por muitos que já têm essa identidade, Senhor. Muitos que Te aceitaram, que Te reconheceram, que se identificaram publicamente, testemunhando através do batismo, Senhor. Te agradecemos e louvamos o Teu nome por tantos irmãos, Senhor. E pedimos em especial por aqueles que estão lutando, Senhor, para que possam obedecer a Tua palavra e não se envergonhar de Ti, Senhor. E assim, Senhor, também recebe o clamor dos irmãos que podem chegar até o trono da graça para achar socorro, Senhor. Tu conheces a vida de cada um dos irmãos que temos mencionado na oração, aqueles que estão doentes, aqueles que chegaram até o altar aqui com problemas, com lutas, com dificuldades, com tristeza, Senhor, com dores no seu coração, com questionamentos, com dúvidas. Senhor, que a Tua paz reine no coração de cada um de nós, Senhor. Senhor, manifesta o Teu amor e a Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Recebe o louvor e a adoração também dos irmãos que podem testemunhar publicamente com seu rosto para a igreja, dizendo que Tu ouviste a oração, Senhor. A Ti toda a glória e toda a honra, Senhor. E se há alguém nessa noite, ó Deus, que Te tem convidado a Ti como Senhor e Salvador, Senhor, aceita-o, perdoa-o, limpa de todos os pecados, Senhor. Abraça Ele com Teu amor, Senhor, e que se sinta parte já da família de Deus, Senhor. Obrigado por este privilégio, Senhor. Que Tua paz, a Tua presença esteja conosco, Senhor, quando voltamos para nossos lares, Senhor. Isso Te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Enquanto voltamos para nossos lugares, com a certeza de que Deus tem tomado as nossas petições, tem tomado no seu colo, seu abraço, nos tem abraçado com seu amor, que nós possamos louvar o nome de Deus, cantando o hino que diz que eu pertenço, que eu sou filho de Deus, sinto em minha alma paz e gozo, filho de Deus eu sou. Dessa maneira queremos finalizar o nosso culto nessa noite.